Jean Bera nasceu em Nice no dia 16 de fevereiro de 1921. Desde sempre com uma personalidade turbulenta, iniciou sua carreira nas motos em 38 com algum destaque. Porém, o início da Segunda Guerra Mundial paralisou sua carreira até 46, quando o conflito já havia terminado. De volta às duas rodas, teve em mãos uma moto Guzzi, e isso lhe deu o tetracampeonato francês entre 48 e 51. Mas sua carreira com os carros já havia começado um ano antes. Foi numa prova de subida de montanha em Mont Ventoux, quando pilotou uma Maserati e venceu a disputa, tornando natural o caminho para as quatro rodas. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido de todos os vídeos de todos os dias. Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A mudança já lhe trouxe outras grandes provas ainda em 50. Uma delas, o Rally de Monte Carlo, a bordo de um Simca, lhe deu o terceiro lugar. A outra para as 24 horas de Le Mans, pilotando um Gordini. Mesmo abandonando, seu desempenho atraiu a atenção do dono da montadora, Amédée Gordini, que o convidou para integrar sua equipe em 51, ao lado dos mais renomados pilotos franceses da época, como Maurice Pintinam, Albert Manzon e André Simon. Disputou duas provas oficiais com um carro de Fórmula 2. Em Sables-d'Olonne, fez a volta mais rápida e foi segundo. No Grand Prix de Cadux, outro pódio em terceiro lugar. Há ainda a controversa história sobre ter disputado o GP da Itália substituindo Trintignant, que teria sofrido um desarranjo intestinal no dia da corrida. Só que não existe nenhum registro oficial sobre o fato, então essa prova não conta nos seus registros pessoais. O serviço mostrado nas provas de Fórmula 2 o fizeram se tornar piloto da equipe de fábrica na Fórmula 1. Lembrem-se que fazia somente 2 anos que ele havia estreado no automobilismo. E de cara ele causou um verdadeiro espanto em geral ao terminar em terceiro no GP da Suíça. Após isso, conseguiu um quinto lugar em Nürburgring e chegou no final da temporada na 11ª posição com 6 pontos, que poderiam ser mais, não fosse a pouca confiabilidade do seu equipamento. Ainda em 52, conquistou pela Fórmula 2 a prova de Reims, batendo as Ferraris de Alberto Ascari e Giuseppe Farina, e foi ao pódio em Pau. Só que o fim daquele ano foi marcado por um grave acidente quando liderava com sobras a carreira pan-americana no México, ao volante de um Gordini, que caiu de uma altura de 25 metros e o deixou com 7 costelas quebradas e várias concussões. Seguiu no time para 53, mas só teve motivos para festejar com mais um pódio na Fórmula 2 em Caduz. Na Fórmula 1, a falta de potência do seu carro fazia com que fosse constantemente batido por Ferrari e Maserati. E aí terminou a temporada zerado, tendo somente o 6º lugar na Argentina como o melhor resultado, numa época em que apenas os 5 primeiros pontuavam. Em 54, tudo ficou do mesmo jeito, um outro 6º lugar em Reims, com o melhor resultado do ano, mas Bera conseguiu pontuar por ter feito a melhor volta em Silverstone. O problema é que, como esse tempo foi igualado por outros 6 pilotos, Bera recebeu apenas, ouçam, 0,14 pontos por isso. A Gordini já vinha reduzindo suas atividades no esporte motor, mas Bera pôde festejar a vitória em mais uma prova extra-campeonato, dessa vez em Pau, quando superou a Ferrari de Trintignant por apenas 2 décimos de segundo após ultrapassá-lo nas voltas finais da corrida, vindo de uma grande recuperação. Mas Jean estava desanimado no time francês e, aproveitando o enxugamento da estrutura, foi para Maserati para a temporada de 55. A temporada foi bem melhor que as anteriores em termos de qualidade do carro, embora ele tivesse repetido os pontos no seu ano de estreia. Bera foi 5º na Bélgica, 4º na Itália e 3º em Mônaco. Nas provas extras, venceu de novo em Pau e também em Bordeaux. Competiu também no Mundial de Marcas, tanto em Le Mans, em mais um abandono, quanto em Monza, na Supercorte Maggiore, que venceu ao lado de Luigi Musso. À época, Bera já era conhecido como um piloto que gostava de desafiar os limites e os perigos, e aquele fim de ano novamente foi se recuperando de acidente grave. Foi no Tourist Trophy da Ilha de Man, quando perdeu parte de uma das orelhas. Recuperado, partiu para o ano de 56 e fez a sua melhor temporada. Das 7 provas que disputou, Jean foi ao pódio em 5, segundo na Argentina e depois terceiro em Mônaco, na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. Ao final, um 4º lugar na tabela, com 22 pontos,
quando havia chegado na Itália com chances até de ser campeão devido à sua regularidade. Já no Mundial de Marcas, em Le Mans, outro abandono, dessa vez ao volante de um Talbot Lago. Em compensação, venceu os 1.000 km em Nürburgring, junto a Harry Schell, Piero Taruffi e Sam Shirley-Moss. Chegou o ano de 57 e Berra acreditava que seria o principal piloto da Maserati para a temporada, mas aí um certo Juan Manuel Fangio foi contratado pelo time. O novo segundo lugar em Buenos Aires foi o que de melhor ele fez, enquanto nas provas extra-campeonato ele deitou e rolou. Venceu em Pau, Cayenne, Silverstone, Modena e Marrocos, além de terminar em segundo lugar em Reims. A parte boa do ano também veio no Mundial de Marcas. Vitória nas 12 horas de Sebring, em dupla com Fangio, e também na Suécia, junto a Moss. Ainda foi segundo em Buenos Aires, tendo Carlos Meditegui ao seu lado. Nem tem espaço para falar que em Le Mans, de novo, ele ficou pelo caminho. Durante aquele ano, ele já conversava com a BRM e para 58 se tornou piloto do time britânico. Só que na Argentina, ele teve que correr com uma Maserati inscrita por um corredor privado, Ken Cavanagh, porque a BRM não quis ir para lá. Em Mônaco, finalmente estreou pelo novo time, e bem, os resultados foram decepcionantes pelo que se esperava. Somente um terceiro no Principado e um quarto em Portugal. As boas notícias de novo vieram de outras categorias. Na Fórmula 2 venceu em Reims e em Avus, e na subida de Mont Ventoux ganhou pela segunda vez. No Mundial de Marcas, agora piloto da Porsche, foi segundo na Targa Florio com Giorgio Scarlatti, terceiro em Buenos Aires com Moss, e finalmente chegou ao final das 24 horas de Le Mans, conquistando a terceira posição junto a Hans Hermann. Em 59, Berra se tornou piloto da Ferrari, juntamente com Tony Brooks e Phil Hill. O time italiano havia perdido seus 3 pilotos no ano anterior. Peter Collins e Reid Wilson haviam morrido em acidentes em Nürburgring e Reims, respectivamente, e Mike Hawthorne, então campeão, decidiu se aposentar das pistas. Em Entry, prova extra, Berra venceu pela primeira vez com um carro italiano, chegando 10 segundos à frente de Brooks. Em Mônaco, largou em segundo e liderou a prova por 21 voltas até abandonar com problemas mecânicos. Nos Países Baixos, marcou seus primeiros pontos oficiais pela esquadra de Maranello, com o 5º lugar. Depois disso, foi ao Mundial de Marcas e conseguiu o segundo em Sebring, correndo com Cliff Allison, além de mais um abandono em Le Mans, correndo com Dan Gurney. Veio o GP da França e Berra superou o número de largadas de Fangio. Diante de sua torcida, largou mal, mas se recuperou e foi para cima de Hill, que liderava quando o motor estourou. Furioso, foi tirar satisfações com o diretor do time, Rômulo Tavoni, acusando a equipe de fornecer equipamento inferior em relação a Brooks e Hill. Já Tavoni revidou, dizendo que o motor quebrou porque o Jean forçou demais. O bate-boca virou briga e tudo azedou de vez quando Berra emendou um soco na cara de Tavoni. Nem deu tempo de chegarem na Itália. No mesmo dia, Enzo Ferrari demitiu Berra. Tentou de forma bizarra adquirir um carro Ferrari para seguir no campeonato como piloto privado depois disso, e óbvio não teve sucesso. Contudo, àquela altura, Berra tinha estabelecido amizade com Valério Colotti, que fez um chassi com seu nome, Berra Porsche. Berra buscou escrevê-lo para o GP da Alemanha em Avus, mas no dia anterior participou de uma prova de turismo preliminar da Fórmula 1 com outro modelo oficial da montadora alemã. O novo chassi jamais seria usado por ele. Na quarta volta da prova suporte, Berra vinha na terceira posição atrás do sueco Joe Bonnier e do alemão Wolfgang von Trips. Entrou na Nordkurve a mais de 150 km por hora quando perdeu o controle do carro e voou para fora do circuito. Nesse dia, a sorte de Berra, que tantas vezes esteve ao seu lado, acabou. O francês acertou com a cabeça num poste de iluminação e não teve chance alguma de sobreviver. Berra faleceu aos 38 anos de idade. Seu funeral em Nice foi acompanhado por mais de 3.000 pessoas. Sua morte interrompeu a renovação que o próprio Berra havia iniciado no automobilismo francês, deixando apenas o veterano Trintignant já no final de sua carreira como representante do país nas principais categorias. Somente após quase 10 anos, uma nova geração de pilotos franceses surgiu no cenário internacional, sendo alguns deles Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, Johnny Servoz-Gavin e François Sever. Outra coisa notada, no enterro de Berra, nenhum membro da Ferrari esteve presente, ainda bravos pelo que havia ocorrido em Reims, mas de alguma maneira ressentidos e remorsados. À época, as palavras de Carlos Schitt, diretor técnico da equipe, traduziu o sentimento, abre aspas,
abandonamos um homem desesperado. Fecha aspas. É o que a gente sempre fala aqui, pessoal. O piloto ele não precisa ser bem sucedido na Fórmula 1 para ser um grande piloto. A história do Jambert, até mesmo nas corridas de turismo, ela é uma história muito significativa. Tá, em Le Mans ele teve muito azar, ele só completou uma prova, pelo menos completou no pódio, o resto foi só abandono. Mas nas outras corridas de grande sucesso, principalmente marcando seu nome em Buenos Aires, em Nürburgring e em Sebring, que são provas icônicas até os dias de hoje, mesmo só existindo uma delas. E a morte dele em Avos foi o suficiente para a Fórmula 1 só fazer uma corrida lá. Depois o circuito foi desativado, voltou alguns anos no DTM, só que sem aquela Nordkurve toda inclinada, né? Era simplesmente asfalto e as retas de 4 km foram encurtadas para pouco mais de 1 km. É um grande nome e com certeza merecia estar aqui no quadro, pessoal. Na semana que vem é a semana da lembrança de quinta, então daqui a 2 semanas tem outro personagem pra gente relembrar. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até sexta-feira com mais um aquecimento, pessoal. Tchau!